Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então já é a terceira semana dos nossos exercícios em preparação para a consagração. Então nessa semana a gente reza a ladainha do Divino Espírito Santo, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e a oração ao Nosso Senhor Jesus Cristo de Santo Agostinho. Então, completando aqui, seguindo a explicação sobre a confissão, a gente falava sobre do ponto principal, que é a contrição. Sem a contrição perfeita ou imperfeita, não é possível se fazer uma confissão, nem mal feita nem bem feita, porque a ausência de contrição anula a confissão. Mas não para só na contrição que a gente tem que ter. É preciso ter também um firme propósito. Isso aqui é uma coisa muito importante. Que é todo arrependimento do mal, não existe o arrependimento sem a vontade de evitar o mal. Então esse firme propósito consiste em quê? Cometi uma falta grave, eu tenho um firme propósito de não voltar a cometer aquele pecado. Então isso é uma coisa muito importante. O firme propósito de não voltar a cometer aquela falta. Então esse propósito tem que ser firme. Firme no sentido de que é a vontade de não recair, a vontade de não cometer novamente as faltas. Então a vontade de não cair é uma coisa. Agora o que se acontece na vida de muitas pessoas é o receio. Uma coisa é eu não ter vontade de cometer nenhum pecado, outra coisa é o receio de cometer pecado. Pela nossa vida, pela nossa má vida talvez, se haja aquele receio de se cometer pecado, né? Então muitas pessoas podem dizer, eu nem vou buscar a confissão porque eu tenho receio de, logo após a confissão, eu voltar a cometer o pecado. E acaba se afastando da confissão por muito tempo. Não se deve agir desta forma. Receio de pecar é uma coisa, não querer pecar é outra coisa. O que se exige aqui nesse firme propósito não é a ausência do receio de cometer pecado, é o propósito de não querer cometer o pecado. Esses dois pontos é importante. E o diabo tem pegado muita gente nessa questão aqui. Quando se tem medo de pecar, quando a gente conhece já o nosso histórico, já estava na nossa vida, tem o receio de fazer isso ou fazer aquilo. E o diabo acaba pegando as pessoas nesse ponto. Por receio de pecar, acaba pecando mais quando se afasta sem motivo grave da confissão. Então, o receio de pecar acaba levando ao pecado, enquanto o firme propósito de não pecar leva a pessoa a uma luta e pode a pessoa ser até vitoriosa. Então, encerrando esse primeiro ponto, o firme propósito é não querer pecar. Esse é o ponto. O firme propósito não significa ter receio de pecar. São duas coisas diferentes. Receio de pecar eu tenho, porque eu não quero perder o céu. Eu não quero perder a Deus, eu não quero perder o paraíso, não quero perder a graça de Deus. Isso é o receio. Mas eu não quero pecar. Isso é o que conta para a confissão no firme propósito. Espero que todo mundo tenha entendido. Então tem que ser firme, né? Essa vontade de não pecar tem que ser firme, e depois tem que ser eficaz, no sentido de que não basta ter vontade, é preciso adotar as devidas providências para não voltar a pecar, como é o caso fugir das ocasiões de pecado. Veja, não basta a vontade, precisa tomar algumas providências. Em um dos vídeos, que eu não sei qual, a gente falava exatamente sobre um ponto importante, que é pedir a Deus e a Nossa Senhora a graça de desmontar a nossa estrutura de pecado. Nós criamos uma estrutura. O mentiroso tem uma estrutura, um ladrão tem uma estrutura, e assim sucessivamente. Quando não se quer mais pecar, e esse desejo é eficaz, ele tem que fazer o quê? Começar a desmontar essa estrutura, né? É pela manhã,
é pela noite, é nessa situação, é naquela situação. Então, conhecendo a minha estrutura de pecado, eu vou desmontando essa estrutura, né? Pode ser que essa estrutura de pecado seja uma ocasião que me leve ao pecado. Exemplo, é eu passar naquela rua e eu cometo um pecado grave. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu devo evitar aquela rua, que é chamada a fuga da ocasião de pecado. Se é só aquela conversa é uma ocasião de pecado para mim, então eu tenho que desmontar essa conversa e não mais ter esse tipo de conversa com essa ou aquela pessoa. Se esses são as redes sociais, enfim, é que cada um tem a sua vida particular. Então, cada um analisa a sua situação, veja qual é a estrutura e desmonte essa estrutura em nome de Deus. Tá, ok? E depois, como o firme propósito tem que ser eficaz, eu preciso fugir da ocasião de pecado. E a gente falou isso em alguns vídeos, né? Fugir é fugir mesmo, é ser covarde. Tem que ter essa covardia santa, né? Eu não vou enfrentar essa situação, não vou enfrentar esse ponto aqui, porque eu sou fraco. Se eu for, eu vou perder. Se eu sei que eu vou perder, eu vou fazer o que ali? Eu vou fazer o que naquela situação de pecado? O bom é fugir imediatamente. Então, se não tem, eu tenho um propósito de não cometer o pecado, mas no entanto eu não saio, não fujo da ocasião de pecado. É bom saber que está nas Sagradas Escrituras: quem ama o perigo, nele perecerá. Quem ama a ocasião de pecado, vai sempre cair no pecado. Né? Então, se a gente gosta muito do perigo, né? Isso do perigo, as pessoas que ficam fazendo coisas aí escandalosas com moto, com carro, que a gente vê dar até agonia, né? Que pode acontecer um acidente, é um perigo. A pessoa está abraçando o perigo, ela não quer a morte, ok? Mas ela sabe que ao fazer aquilo ela pode morrer. Então, a ocasião de pecado é a mesma coisa, é um perigo. Se é um perigo, eu não devo de forma nenhuma cair nessa situação. Então, peça ao nosso Senhor e a Nossa Senhora a graça de saber qual é a minha ocasião de pecado. Às vezes a gente é tão miserável que nem isso a gente sabe. Então essa é a minha ocasião de pecado, é aquilo a minha ocasião de pecado, é esse horário a minha ocasião de pecado, eu vou evitar tudo isso. Então quando não se está disposto, note bem essa informação, quando não se está disposto a fugir da ocasião de pecado, é um questionamento que a gente deve fazer para analisar, será que a minha confissão está sendo verdadeira, está sendo sincera? Porque eu não quero fugir da ocasião de pecado. Então, se eu não quero fugir da ocasião de pecado, o que é que se entende? Eu quero pecar. Então, são coisas assim bem interessantes. Agora, há casos e casos, há situações em que a pessoa ela precisa passar por aquela ocasião. Aí precisa procurar o sacerdote, conversar e pedir uma orientação e saber como agir nessa situação. Tá. O firme propósito de não pecar mais tem essa qualidade, essa firmeza, que é a vontade de não recair, e tem que ser eficaz, que não basta ter a vontade, é preciso adotar os meios e adotar algumas providências para não voltar a cair. E depois tem que ser universal, assim como a contrição ela é universal, o firme propósito também é universal. Em que sentido? Todos os pecados mortais. E aqui difere da contrição o sentido do firme propósito ser universal. Aqui eu devo fugir e ter o desejo de não cometer os pecados que eu já cometi e o desejo daqueles pecados que eu poderia ter cometido e com a graça de Deus eu não cometi. Então todos os pecados cometidos e o que podiam ter cometido. Então esse é o firme propósito, né? Então vamos supor que eu nunca menti na vida. Não é porque eu nunca menti na vida que eu não tenha que ter o firme propósito de nunca mentir. Então, para ficar claro, o firme propósito ele abrange
Os pecados que eu já cometi, olha, eu já cometi esses pecados e por amor a Deus não quero cometê-lo nunca mais. E os pecados que eu nunca cometi, então por amor a Deus, nunca cometi esse erro e não quero cometer esse erro e vou fugir de todas as ocasiões para nunca cometer este erro. Então, detestar o pecado como o maior mal que pode nos acontecer. Acho que meditar nessa última semana, né, se estamos preparando para a confissão, é bom pensar nisso aqui. Uma guerra, um terremoto, uma tempestade, tudo isso é coisa grave? É coisa grave. Mas não é tão grave. O pecado mortal, perdão, é muito mais grave do que tudo isso. Por incrível que pareça. É muito mais grave do que tudo isso. Não que a gente queira essas calamidades, não é isso. Mas o maior mal que pode nos acontecer é perder a graça de Deus. Pode surgir algumas perguntas que, veja só, por que tem casos que o padre não pode absolver? Então, essa aquela pessoa pode se confessar, ela pode se confessar. Agora, se ela vai receber a absolvição, é uma outra situação. Então, veja, pessoas que vivem em segunda união, ela pode se confessar? Pode. Agora, que vai receber a absolvição é outra questão. Por quê? A absolvição pode ficar retida? Porque se não tem a contrição, se não tem um firme propósito, como que se vai dar a absolvição? Veja só, se vive na segunda união ou vive numa situação irregular, são apenas alguns exemplos, né? Existem milhares aí. Tá, eu vou lá e me confesso. Você vai voltar para casa, vocês vão ver como dois irmãos? Se sim, ótimo, pode se dar absolvição. Claro, deixa eu deixar bem claro aqui, tem que ter uma conversa com o sacerdote, entender cada caso é um caso, não é? Estou falando de maneira geral aqui. Então, tudo se conversa com o sacerdote, mas em alguns casos não se dá a absolvição, não se perdoa o pecado, porque o indivíduo vai voltar para aquela ocasião de pecado, ela vai voltar para aquela vida e ela não quer fazer nenhum esforço para resolver essa ou aquela situação. Então, é a mesma coisa. Você vai se confessar. Você está disposto a deixar essa situação de lado? Não. O que se entende nisso aqui? Você não quer deixar o pecado. Você ama muito o pecado, mais do que a Deus. Bom, então cada caso é um caso, se deve conversar com o sacerdote. O meu conselho é que ninguém fuja da confissão. Se tem dúvida, vai lá, procura, marca um horário direitinho e tire todas as suas dúvidas. Se existe algum obstáculo aí para a absolvição naquele momento, vai pedindo orientação do sacerdote, vamos tentar resolver a vida, vamos tentar consertar, porque para Deus tudo é possível. Quando a gente quer, quando a gente está disposto a mudar de vida, Deus é o primeiro a se levantar e a nos ajudar. Então fica aqui essa segunda parte, essa pequena orientação. Ontem a gente falava da necessidade da contrição, hoje a necessidade do firme propósito de não voltar a pecar. Então amanhã, com o favor de Deus, a gente volta a falar sobre a confissão. Que Deus nos ajude, nos dê muita saúde, muita tranquilidade e, sobretudo, uma vida interior, uma vida recolhida em Deus. Salve Maria.